Bom, vamos direto ao ponto. Para quem está na luta, se preparando para provas e concursos públicos na área de educação física, a gente sabe bem que entender a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, não é só um diferencial, é literalmente uma questão de sobrevivência na prova. O que a gente vai ver nessa explicação de hoje é o verdadeiro mapa da mina, é o guia definitivo para dominar essa transição teórica que virou a educação física escolar de cabeça para baixo. A ideia aqui é decodificar o estatuto epistemológico da área e dissecar as tão faladas 8 dimensões do conhecimento da BNCC. E claro, vamos fazer isso exatamente com a lente de como as bancas examinadoras adoram cobrar. Entender a lógica por trás de tudo isso é o que vai garantir aqueles pontos preciosos nas questões mais cascagrossas. A nossa rota de hoje é super direta e passa por 4 etapas cruciais. A gente começa pela transição paradigmática, depois mergulha nas 8 dimensões da BNCC, avança para os conteúdos e funções pedagógicas e fecha tudo com a nova avaliação escolar. Então, começando pelo ponto 1, a transição paradigmática. Antes da gente se jogar nas dimensões, é fundamental entender o alicerce, aquele verdadeiro terremoto teórico que mudou a nossa área para sempre. Presta muita atenção nessa evolução histórica, porque é aqui que mora a essência de dezenas de questões de prova. Até ali pela década de 1980, a área era dominada por modelos higienistas, militaristas e tecnicistas. E qual era o foco? Era puro adestramento corporal, aumento de aptidão física e a famosa e excludente seleção de talentos. Era basicamente a pedagogia do mais forte. Mas aí, nos anos 80, acontece uma ruptura gigantesca. O movimento de renovação tira aquele foco obsessivo na máquina biológica e passa a enxergar a prática corporal como um patrimônio cultural. E é isso que deságua hoje na BNCC, que coloca oficialmente a educação física dentro da área de linguagens e suas tecnologias. Guarde bem isso para o dia da prova. Hoje, o corpo é visto como uma linguagem. E isso ilustra brilhantemente a armadilha mais clássica dos concursos. De um lado, a gente tem o paradigma biologista. Se a alternativa da prova tratar o corpo como uma máquina que precisa ser otimizada para o rendimento, pode eliminar na hora, é um modelo ultrapassado. O gabarito correto vai estar sempre do outro lado, o paradigma da cultura corporal de movimento. Jogos, ginásticas, danças e lutas não são só suor e repetição mecânica, né? São construções sociais, são identidades e expressões puras de sentimentos. Ponto 2. As 8 dimensões do conhecimento. Essa é a grande sacada da BNCC para superar aquela velha divisão entre teoria e prática. O problema histórico das aulas sempre foi esse. Ou era um fazer por fazer, aquele ativismo motor sem pensar em nada, ou virava teoria demais com os alunos sentados na quadra. A BNCC resolveu esse abismo entre o saber fazer e o saber sobre o fazer, criando essas 8 dimensões. E aqui vai um detalhe de ouro para as provas. Essas dimensões não são conteúdos isolados, tá? E também não são passo a passo rígido de uma aula. Elas são eixos metodológicos transversais. Elas funcionam todas juntas, misturando a prática, a ética e o engajamento social. Vamos destrinchar agora aquelas que as bancas mais gostam de confundir. Cuidado redobrado com a palavra análise. As bancas amam, de paixão, trocar o conceito de análise pelo de compreensão. Análise é o estudo formal, é a estrutura da coisa. É quando a turma aprende a decodificar uma estratégia de jogo, entende por que uma regra oficial existe ou estuda a biomecânica por trás de um salto na ginástica. É a lógica dura da prática corporal. Para não esquecer mais, análise é estrutura e regra. Já do outro lado, a gente tem a compreensão. Enquanto a análise fica lá focada nas 4 linhas da quadra e nas regras, a compreensão olha para o mundo. É o contexto histórico, político e social. Como que a mídia influencia um esporte? Por que a capoeira, que era marginalizada, virou patrimônio cultural? Então, é a regra para o concurso é simples. Se a questão fala de classes sociais, história e mercantilização, a resposta é compreensão. Se fala de tática e biomecânica, é análise. Pegou a diferença? Não tem como cair nessa pegadinha mais. A próxima é a fruição. Essa palavra chove nos editais recentes. Fruição tem tudo a ver com o apreço, com a capacidade de curtir esteticamente uma manifestação cultural. E isso vale tanto para quem está lá suando a camisa praticando, quanto para quem está na arquibancada assistindo. É valorizar a beleza de um movimento ou a tensão de um jogo. O grande objetivo aqui é educar o olhar para não sermos apenas consumidores passivos da mídia esportiva, mas termos uma sensibilidade estética e ética de verdade. E tem também a reflexão sobre a prática. E atenção, não vá confundir isso com ficar fazendo teoria na carteira. É sobre autopercepção, é análise metacognitiva. É ensinar a galera a monitorar a própria frequência cardíaca,
a reconhecer a fadiga do próprio corpo e entender os limites anatômicos na hora do esforço. A BNCC quer que a gente compreenda nosso próprio organismo empiricamente, sem virar refém desses modismos estéticos de mercado. É literalmente refletir sobre o próprio suor. Ponto 3. Conteúdos e funções. Agora a gente vai ver como um professor junta essas 8 dimensões com aqueles conteúdos pedagógicos clássicos que caem nas provas. Esse mapeamento visual aqui é um atalho de alto rendimento para os estudos. A BNCC amarra as dimensões com 3 domínios que a gente conhece bem: procedimental, conceitual e atitudinal. A experimentação, que é botar a mão na massa, é puro procedimental. Já a análise e compreensão, que lidam com regras e história, são do domínio conceitual. A fruição e a reconstrução de valores, que envolvem respeito e regras inclusivas, brilham no atitudinal. E o protagonismo comunitário, esse junta o atitudinal com o procedimental porque exige uma intervenção prática da galera no espaço social. Nas provas, é essencial saber identificar como um professor mediador aplica isso no mundo real. Imagina que o conteúdo é lutas. Não rola mais só mandar repetir soco e chute mecânico. Isso seria só a experimentação. Numa aula padrão BNCC, a gente investiga a origem cultural daquela luta, exercitando a compreensão, estuda os princípios de segurança, que é a análise, monitora o corpo no esforço, usando a reflexão sobre a prática, e debate a diferença entre briga e luta, trazendo a reconstrução de valores, percebe? É o mesmo conteúdo visto por várias lentes diferentes ao mesmo tempo. E chegamos numa mina de ouro para questões discursivas e estudos de caso, a falta de infraestrutura. O professor do modelo antigo, o instrutor, ele chega, vê a quadra esburacada, desiste e joga uma bola só para quem já sabe jogar, deixando o resto de lado. A famosa e terrível pedagogia da exclusão. Mas o professor da BNCC, o mediador cultural, faz exatamente o inverso. Ele transforma a quadra ruim num problema a ser resolvido pela turma. Eles vão pesquisar por que a escola não tem verba, vão propor melhorias. Ele ativa o protagonismo comunitário. A falta de recurso, ao invés de desculpa, vira objeto de estudo crítico. E para fechar, nosso quarto e último ponto, a nova avaliação escolar. Como a gente mede o aprendizado depois de todas essas mudanças? A grande pergunta é: como avaliar sem excluir? Historicamente, a educação física escolar era mestre em dar nota baixa para quem não tinha genética de atleta. Se a pessoa não corresse rápido no traumatizante teste de Cooper, lembra dele? Estava reprovada, mesmo que fosse ótima em trabalhar em equipe ou soubesse tudo da história do esporte. Como que as 8 dimensões quebram essa lógica? É simples. Se uma questão de concurso descrever uma avaliação baseada só em teste de aptidão física, medida quantitativa ou gesto técnico perfeito, está errado. Isso é punir a genética da pessoa. Pela BNCC, a avaliação é formativa, processual e, acima de tudo, qualitativa. O que importa agora é se consegue analisar uma tática, se propõe regras mais justas no jogo, se tem autonomia, independentemente de ser o mais forte da turma. A avaliação deixou de ser uma máquina de exclusão. E claro, para avaliar de forma justa e multidimensional, o cronômetro não serve mais sozinho. A gente precisa de novos instrumentos. E nas provas, eles vão querer que você saiba ligar o instrumento à dimensão exata. Que avaliar a compreensão da história de uma dança, pede para criarem um portfólio ou gravarem um podcast. Quer ver a reflexão sobre a prática? Usa o diário de campo. Agora, se a ideia é avaliar o protagonismo comunitário, não tem nada melhor que um projeto prático onde a própria turma organiza um torneio ou um festival na escola. Para amarrar tudo o que vimos hoje e blindar o raciocínio na hora da prova, todo esse avanço epistemológico, todas essas 8 dimensões, servem para tirar a educação física do lugar de adestramento biológico e colocá-la como um espaço potente de formação cidadã. Essa é a bússola para gabaritar as questões. A quadra, ou até a falta dela, é o laboratório onde a ética, a autonomia e o letramento corporal acontecem juntos. Dominando essa estrutura, não tem pegadinha de banca que derrube. A reflexão final que fica é: as escolas de hoje estão realmente prontas para transformar a quadra num laboratório de cidadania? Bons estudos, foco total e até a nossa próxima explicação.